Gente, amanhã é celebrado o Dia do Cirurgião Plástico, profissional que é relevante na realização de procedimentos estéticos e reparadores. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Seção Goiás, Dr. Fabiano Calisto, que está aqui com a gente mais uma vez. Doutor, está tudo bem com o senhor? Tá sim, muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês e para poder falar um pouquinho sobre temas tão relevantes, né, para a gente que é da área da saúde e principalmente da cirurgia plástica aqui no nosso estado. E eu queria, inclusive, começar com problemas. Claro. Não é? A gente está vendo aí pessoas que fazem alguns procedimentos estéticos, acabam perdendo a vida. E aí o senhor estava comentando aqui antes da gente começar a entrevista que tem uma crise nessa situação. Que crise é essa? Olha, o que nós temos observado em relação, principalmente na área da saúde, é uma crise porque outros profissionais da saúde ou não, tem realizado procedimentos que são de cunho exclusivo do médico. E para a gente, a gente toma isso até com um susto, porque mesmo dentro da área médica, os próprios médicos, olha, você tem um caminho para exercer esse ato, você vai fazer uma especialização. Então, por exemplo, hoje, um profissional para fazer a especialização de cirurgia plástica, ele tem que fazer 6 anos de faculdade de medicina e mais 6 anos que envolve cirurgia geral, que é uma formação básica em relação às outras áreas cirúrgicas, mais 3 anos de cirurgia plástica, para depois ele ir para o mercado e poder exercer esse ato de profissão. Hoje a gente tem, infelizmente, pessoas que fazem cursos de final de semana, abrem uma porta, anunciam aquela venda daquela cirurgia, daquele ato médico e é colocado isso. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande para fiscalizar todos esses ambientes, tudo, mas o que a gente orienta para que o paciente que está procurando fazer um procedimento, o que ele deve fazer? Primeiro, procurar um médico especialista na área, porque você vai ter que passar por uma consulta para ele entender, mesmo procedimentos simples como um botox ou um ácido, ele tem que ver sua história, ele tem que ver sua história de alergia, ele como médico ele vai avaliar se você pode fazer esse produto ou não. Doutor, eu queria saber quais são os procedimentos que o senhor citou aí, que falou, olha, que esse sim, só os médicos podem realizar. Olha, os procedimentos que são de cunho médico já são determinados e acho que historicamente as pessoas sabem que qualquer procedimento cirúrgico em uma área relacionada, principalmente a cirurgia estética, é um procedimento médico. Então, você não pode mexer no nariz, você não pode mexer na face. São áreas que são exclusivas do tratamento médico que já realiza isso há anos. Né? Há quantos anos foi feito isso por médico, por exemplo, uma cirurgia de face ou uma cirurgia de nariz? São 30, 40, 50, 100 anos que a gente pratica isso. E para fazer essa prática existe todo um curso de medicina, mais a especialização para poder estar trabalhando com isso. Mas tem outros profissionais entrando nessa área fazendo esse tipo de procedimento? Infelizmente, tem outros profissionais que têm feito esse tipo de procedimento, fazem um valor aí mais acessível, porque argumentam que não precisa de centro cirúrgico, não precisa de anestesista. Esse é o ponto. Inclusive, nesse caso de uma pessoa que morreu, que fez um procedimento numa clínica estética, a clínica não tinha nenhuma estrutura, por exemplo, se tivesse algum problema para que ela fosse atendida. É preciso, sim, ter essa estrutura para uma intercorrência? É preciso. Então, primeiro, eu preciso do médico para poder fazer essa avaliação inicial, para ver porque às vezes a pessoa não pode, ela tem alergia àquilo. Se ela tiver uma alergia durante a ação, durante o procedimento, quem é que vai tratar ela? Se ela tiver uma reação ao produto, quem é que vai cuidar dela de forma imediata? Se eu não tenho nada disso ali naquele ambiente, como é que eu vou atender e como é que eu vou fazer esse procedimento naquele local? Segundo, eu preciso ter toda a quantidade de equipamentos locais para que esse paciente, caso ele tenha algum tipo de intercorrência que pode ocorrer, tenha as condições necessárias para ser tratado. E quem vai tratar isso é um médico. Ou seja, se eu estou procurando fazer um procedimento, o que seria o lugar mais seguro? Então, por exemplo, hoje foram criados, assim, uma coisa que já foi feita há muito tempo atrás e foi colocado para não se fazer mais por causa da falta de segurança, que seria a lipo de consultório. E aí tem vários nomes, tem Mela, hidrolipo, Lipolite. Isso é um procedimento... Isso não pode ser um consultório. Esse é um procedimento que tem que ser feito no centro cirúrgico, vai ser avaliado, o paciente vai ser estabilizado pelo anestesista e ali ele vai ter uma segurança maior naquele ambiente hospitalar que foi criado para isso, um ambiente estéril, tudo certinho. É lógico que pequenos procedimentos, às vezes um retoque, alguma coisa menor, pode ser realizado num ambiente... Botox pode ser feito por outros profissionais? Olha,
Atualmente, a legislação ela não deixa isso muito claro. Isso é uma coisa que está sob júdice, é brigado. Houve uma intervenção aí muito grande, principalmente naquilo que se refere à lei do ato médico. Por quê? Porque é um procedimento que, querendo ou não, é um medicamento que você vai colocar em um indivíduo e que precisa da avaliação anterior, médica, para ver se aquilo ali ele pode ser usado, se tem indicação realmente daquilo. E outra, quando você vai num profissional que tem uma formação completa, ele também vai te dizer o seguinte, olha, você tem 3 tipos de tratamento ou 4 tipos de tratamentos possíveis para essa área e não vai te empurrar só um tipo de tratamento. Então, quando a pessoa vai procurar fazer, eu quero, de repente, melhorar a minha face. O que será que é mais adequado para mim? Será que no meu perfil realmente eu preciso disso? Às vezes a indicação da cirurgia ela passa na frente desses produtos. Por quê? Porque ele vai ter um ganho a longo prazo muito maior do que ter que fazer isso todo ano, por exemplo. Tá, então o alerta, né, do Dr. Fabiano Calisto, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional aqui de Goiás. Muito obrigado ao senhor, uma boa tarde. Eu que agradeço.